Matemática, oitavo ano, professor Darlon. Ângulos. Ângulo. O que é um ângulo? Ângulo é a reunião de duas semirretas que partem de uma mesma origem. Então, aqui nós temos aqui a origem O e essas duas semirretas. Então, a reunião de duas semirretas que partem de uma mesma origem, nós temos um ângulo. Beleza? Então, isso aqui é só para recordar o que é um ângulo. Beleza. Então, o ângulo OAB, essa parte aqui interna amarela é o ângulo, e nós temos também essa parte externa que também eu posso considerar como um ângulo, ok? Então nós temos o vértice O, semirreta OA, que são os lados do triângulo, OB. Nós temos o ângulo, que é o mesmo vértice, só que você tem que colocar o sinalzinho aqui para diferenciar, né? Esse acentozinho aqui. Ou pode ser escrito desta forma, ângulo OAB, ok? Então nós temos aí a definição de ângulo e as figuras, beleza? Então só para recordar o que é um ângulo. Ângulo é a reunião de duas semirretas que partem de uma mesma origem, beleza? Ângulos congruentes. Dois ângulos são congruentes quando têm a mesma abertura. Considerando dois ângulos de mesma abertura, podemos afirmar que possuem a mesma medida. Novamente o ângulo OAB, certo? Vamos traçar um outro ângulo que vai ter a mesma abertura e logo eles vão ser congruentes. Então, tá aí o ângulo OCD. O ângulo OCD, ele é congruente ao ângulo OAB, ok? Pois tem a mesma abertura. Se eles têm a mesma abertura, logo eles têm a mesma medida, ok? Ângulos congruentes. Bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo é um segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Então nós temos o vértice O. Temos aqui, ó, duas semirretas, ok? E essa aqui do meio, vamos dizer que é um segmento de reta, ou uma semirreta. E está dividindo esse ângulo ao meio. Então, ó, considerando aqui essa parte aqui como um ângulo X, e essa outra parte aqui como um ângulo X. Ou seja, o ângulo todo é 2x. Então, cada um mede x, ok? Então, essa serviana, ela está dividindo o ângulo em duas partes iguais, uma x e outra também x. Continuando aqui, nós temos o ângulo OAB, e aqui novamente uma bissetriz, ok? Fortemente aqui, ó, bissetriz, essa serviana. Aqui é o ponto C, então nós temos que o segmento OC, ele é a bissetriz, divide esses dois ângulos ao meio, beleza? Então nós temos que o ângulo ACO, ou o ângulo OAC, é igual ao ângulo OBC, ok? Certo? Então, ó, essa parte aqui, AOC, é igual ao ângulo OCB. São ângulos congruentes, podemos dizer assim também, mas a definição é que eles são bissetrizes, porque essa serviana aqui divide os dois ângulos ao meio, beleza? Ângulo oposto pelo vértice, ou OPV, chamado OPV. Dois ângulos opostos pelo vértice, OPV, quando os lados de um deles são as semirretas opostas aos lados do outro. Então, vamos entender melhor com a figura. Então, está aqui uma semirreta. Aliás, está aqui uma reta, a outra reta, elas estão se cruzando em um ponto comum. Aqui nós dizemos que aqui é o ponto O. Podemos dizer que aqui são retas concorrentes, pois tem um ponto em comum. Aqui
vamos chamar de ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D, beleza? Então você observa, ó, que nós temos na verdade dois pares de ângulos congruentes. Então esse ângulo AOD é congruente ao ângulo OBC, assim como o ângulo AOAB é congruente ao ângulo ODC, ok? Então vamos aqui, ó, dois pares de ângulos congruentes. Nós temos que o ângulo AOB, quem é o ângulo AOB? Essa parte aqui, ó, é congruente ao ângulo ODC, que é essa parte aqui. Então, esse ângulo é oposto a este outro ângulo. E o ângulo AOD, ou OAD, é congruente ao ângulo OBC. Então, você observa também que nós temos esse ângulo aqui, ó, oposto a esse outro, ok? Então, ângulos OPV são ângulos congruentes, são ângulos opostos pelo vértice, beleza? Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Então, vamos lá. Aqui é uma reta e aqui é outra reta que é paralela a essa outra. Nela nós temos uma transversal. Então, essa aqui são as retas paralelas e essa outra reta aqui é a reta transversal, beleza? Então é importante a gente saber os elementos geométricos das retas paralelas e da transversal, pois elas vão formar ângulos congruentes e outros ângulos que a gente vai estudar mais na frente. Bem, continuando aqui, ó, retas paralelas e uma transversal. Você observa que eu coloquei aqui cores, né, diferenciadas. Só que tem um detalhe. Aqui esse laranja com esse laranja, esse lilás com esse lilás, esse vermelho com esse vermelho e esse aqui, esse rosa com esse outro rosa aqui. Tem um significado com essas cores. Vamos lá. Aqui eu vou chamar de ângulo A, aqui eu vou chamar de ângulo B, aqui eu vou chamar de ângulo D, ângulo C, ângulo E, ângulo F, ângulo G e o ângulo H, beleza? Você observa que nós temos aqui 8 ângulos, e esses 8 ângulos, eles podem ser chamados de ângulos suplementares, ou seja, esses ângulos suplementares são ângulos colaterais internos. Esses ângulos colaterais internos, ó, são esses ângulos aqui que estão de lado, ó. Esse ângulo D com esse ângulo E são ângulos colaterais, ok? E assim como o ângulo C e o ângulo F também são ângulos colaterais, ok? Bem, ângulos colaterais internos. Internos porque ele está dentro da reta paralela. E os colaterais externos, ó, o A é colateral externo com o G. O B é colateral externo com o H, ok? Então, os ângulos colaterais, eles são suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma é igual a 180 graus, ok? Ângulos congruentes. Esses ângulos congruentes, eles são correspondentes, alternos internos e alternos externos. Vamos identificar quais são os ângulos correspondentes. Olha só, o ângulo A e o ângulo E são ângulos correspondentes, ou seja, são ângulos congruentes. Assim como o ângulo G e D, ou D e G, também são correspondentes. O ângulo B e o ângulo F também são correspondentes. E por fim, o ângulo C é correspondente ao ângulo H. Então, esses 1, 2, 3, 4 ângulos são ângulos correspondentes, ok? Ângulos alternos internos também são ângulos congruentes. Então, os ângulos alternos internos são ângulos que têm uma alternância. Por exemplo,
O ângulo D ele é alterno interno com o ângulo F. Ó, lembrando que ele é interno porque ele está dentro da reta paralela aqui, ó. Ok? Então o ângulo D é alterno interno com o ângulo F. O ângulo C é alterno interno com o ângulo E. Beleza? Pois bem, continuando aqui, ângulos alternos externos. O ângulo B e o ângulo G é alterno externo com o ângulo G. E o ângulo A é alterno externo com o ângulo H. Então, esses ângulos aqui são ângulos congruentes. Ok? Então, ângulos suplementares são ângulos cuja soma é 180. Beleza, pessoal? Bem, na próxima aula vamos ver exercício e o conceito de triângulos, né, utilizando as suas propriedades. Então, bons estudos e até mais.